Esses vídeos não deveriam acontecer, mas aconteceram e foram gravados, porque em questão de segundos, o clima virou contra pessoas comuns, e algumas delas quase não saíram vivas. E quanto mais você assiste, mais estranho tudo fica, principalmente no final, onde nem a ciência consegue explicar direito. Tudo parecia normal, até que algo estranho começou. Uma mulher estava dentro da própria casa, enquanto uma tempestade se formava lá fora. O vento começou a aumentar, mas não era só mais uma tempestade. E foi nesse momento que tudo saiu do controle. Sem aviso, a casa começou a tremer. Primeiro leve, depois violento. E então, o impossível acontece. A casa inteira sai do chão e ela ainda está lá dentro, sem controle, sendo arremessada enquanto tudo gira ao redor, com destroços caindo, paredes cedendo e sem saber se aquilo vai acabar. Mas tem um detalhe, ela não desmaiou, ela sentiu tudo. Ela disse que foi jogada várias vezes, enquanto partes da casa desmoronavam ao redor dela. E então, tão rápido quanto começou, tudo para. A casa despenca de volta ao chão, completamente destruída. E ela fica presa, embaixo dos destroços. E é aqui que tudo muda, porque contra qualquer lógica, ela consegue sair sozinha, sem ajuda, sem ferimentos graves. Ele está dirigindo normalmente, quando um barulho estranho surge ao lado, e não dá tempo de entender, porque no segundo seguinte, o morro desaba, terra, pedras, tudo vem direto na direção dele, e ele está exatamente no caminho, sem tempo de frear. Sem tempo de reagir. O impacto é imediato. A estrada desaparece sob os destroços. O carro fica preso, cercado por terra e pedras. E agora, qualquer movimento pode piorar tudo, porque o deslizamento ainda não terminou. E ele está no meio disso. Por sorte, ele sobrevive. Mas aquele momento aconteceu rápido demais para qualquer reação. Ela está parada, tranquila, sem perceber nada ao redor. Fones no ouvido, completamente distraída. E então, um som estranho, baixo, distante, mas suficiente para fazer ela parar. E no segundo seguinte, 2 explosões. Agora não tem mais dúvida. Ela tira os fones, olha para frente e vê, mas já é tarde. Uma parede de neve começa a descer, ganhando velocidade a cada segundo, e não existe para onde correr. Em poucos segundos, tudo desaparece, e quem estava ali só consegue reagir quando já não há mais tempo. Tudo parece normal, uma rua comum, movimento normal, até que algo estranho acontece. O vento muda, e não é só mais forte, ele começa a girar, e rápido. No meio da rua, algo começa a se formar, pequeno no começo, mas crescendo em segundos, e então, não tem mais dúvida, é um tornado e não deveria estar ali.
ele atravessa a rua, arrancando tudo pelo caminho. Árvores caem, objetos são lançados, e em poucos segundos, tudo muda, e então desaparece, tão rápido quanto surgiu. Tudo está normal, até que o vento muda, sem aviso, sem tempo para reagir, e em segundos, tudo sai do controle. Telhados começam a se soltar, objetos são lançados no ar, e quem está ali não estava preparado para isso. O impacto é imediato. Tudo ao redor começa a quebrar, estruturas cedem, o caos se espalha e quem está no meio disso só tenta se proteger, mas não dá tempo. E quando parece que aquilo já foi extremo o suficiente, o próximo vídeo acontece ainda mais perto. E dessa vez, alguém está indo direto na direção disso. Câmeras de policiais registram muita coisa, mas isso aqui é diferente. Um policial está indo trabalhar, como qualquer outro dia, até que algo estranho aparece no horizonte. Yes. Hey, it's Skoliski. I'm watching a tornado in Elbert County right now. 194 and 17, basically. It's coming up 194 right now. It's, just went through Elkhorn. It's heading northeast. No começo, parece só poeira, mas tem um detalhe. Aquilo está crescendo, e rápido. Ele continua dirigindo, tentando entender o que está vendo. E então, acontece. Ele percebe. É um tornado. E agora, não tem mais dúvida. Ele pega o rádio, começa a avisar, mas enquanto fala, a situação piora, porque o tornado está se aproximando das casas. E não é fraco. Telhados começam a ser arrancados, objetos são lançados, tudo começa a sair do controle. E ele está indo direto na direção disso. Okay, sounds good. Yeah, wow. Okay, bye. Dispatch, call 165. Go ahead. Major damage is going to be off Antelope Ridge and north out. There's about 5 to 10 homes severely damaged in here. I'll be checking for injuries. But if you want to move the whole location, it went through here. Sheet 251 copies traffic. We're going to be rolling up on that area just in a second. Let's move this all to Elbert Ops 1. Depois que ele passa pela área, a destruição aparece. Casas atingidas, telhados arrancados, tudo espalhado. E isso não parou ali. Naquele mesmo dia, outros tornados também atingiram a região. E alguns deles passaram exatamente por casas. O resultado, destruição. Mas o próximo caso é muito maior. E dessa vez, não tem como escapar. No começo parece só chuva, mas tem algo errado. O som é mais pesado, mais forte, e em segundos tudo muda, porque o que começa a cair do céu não é água, são pedras, grandes o suficiente para quebrar vidro, fortes o suficiente para destruir tudo ao redor. E o pior, isso está atingindo uma cidade inteira.
O impacto é imediato. Vidros estouram, carros são atingidos, tudo ao redor começa a quebrar. E quem está ali não tem para onde ir, mas o mais assustador é o tamanho. Algumas dessas pedras eram enormes, o suficiente para ferir, o suficiente para destruir. E em meio a tudo isso, uma vida foi perdida. E é aqui que tudo muda, porque isso não era só uma tempestade, mas o próximo caso é ainda maior. Tudo começa como uma tempestade comum, mas não fica assim por muito tempo, porque em questão de segundos, tudo sai do controle, o vento não para, e tudo ao redor começa a desaparecer. Casas, estruturas, tudo sendo levado, e não existe abrigo, não existe proteção. Grabe ng lakas. Ay! Pati ulan, malakas na rin. O impacto é total, nada resiste. O que está no caminho simplesmente desaparece. E quanto mais ele avança, menos sobra. E quando tudo termina, o que fica é destruição completa. Mas o último caso acontece de um jeito ainda mais estranho. O nível continua subindo, sem parar. E agora, não é só água, é força, correnteza, tudo sendo levado. E ninguém consegue controlar. E o mais estranho é que isso aconteceu onde não deveria acontecer. Mas quando se trata da natureza, nada é impossível. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara. Não importa onde você esteja, quando a natureza decide agir, tudo pode mudar em segundos. Agora me diz, qual desses momentos mais te assustou? E se você quer ver mais coisas assim, se inscreve, porque o próximo pode ser pior.